Salve, salve! Está começando o episódio 185 do Comunicando e Andando. Esse podcast que não ousa ficar parado, e o nosso conteúdo de hoje é daqueles que me agrada, é sobre expansão de negócios. Então, se tu está pensando em franquear o teu negócio ou se tornar o franqueado de uma marca que já está no mercado, esse episódio é para ti. E antes de mais nada, deixar um agradecimento especial para a galera da Somos Produções, que é onde a gente está em loco gravando esse podcast. Então a qualidade é essa que tu está assistindo e o preço que tu assiste Comunicando e Andando, dá uma chorada que os guris são bons de negócio. Vem gravar o teu conteúdo aqui na Somos. E para ti que nos acompanha toda terça-feira no canal Marketing, o nosso muito obrigado e seguimos nessa caminhada junto com o canal Marketing. Antes de trazer o nosso convidado para a mesa, tem uma novidade muito especial. Depois de 180 episódios, o Comunicando vai dar mais um passo na sua trajetória. A partir de agora, o Comunicando é uma road de negócios. A gente vai abordar 5 pilares dentro do mercado, que é a comunicação, contabilidade, jurídico, vendas e tecnologia. Só com profissionais de alto padrão, todos eles com mais de 20 anos de mercado. Então me chama no WhatsApp e vamos caminhar junto em 2026. Procura o link aqui, saiba mais, link na bio, na descrição do nosso episódio, que tu vai me encontrar e eu quero receber o teu contato. Antes de começar, curte, compartilha e faz esse conteúdo andar, que é para isso que a gente está aqui toda terça-feira levando conteúdo para você que está aí no canal do Comunicando e Andando. Vamos nessa, trazer o nosso convidado, os bastidores, a gente já trocou ideia aqui, é o conteúdo que eu gosto e eu já vi pelas mídias que o Thiago é especialista em expansão, franchise e varejo. É sobre isso que a gente vai falar, mas antes de mais nada, Thiago, obrigado por ter topado esse bate-papo e vamos levar conteúdo para ajudar essa galera que está pensando em entrar para o mundo do franchise. Valeu mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Nando. Acho que é um assunto que, para mim, é um prazer poder estar falando de expansão, de negócio, de franchising. Estou há 15 anos nesse mercado, né? E o convite aqui foi espetacular, né? Falar sobre o que a gente gosta, do que a gente faz é sempre bom, né? E vamos levar a informação aí para esse pessoal que eles estão cedendo aí para absorver conteúdo e saber um pouquinho como é que a gente chega lá, abrindo loja, tendo sucesso. E eu acho que todo mundo, sempre tem uma sede empreendedora, todo mundo acho que sonha em ter um negócio. Eu acho que a gente vai poder abordar bastante coisa sobre isso. O franchise é um atalho, talvez, né? Dentro do mundo dos negócios. E aí ajuda, né? Para quem quer se tornar empreendedor, talvez já com alguma trajetória já vinda do caminho. Mas antes da gente entrar na parte de expansão, de negócio como um todo, quero saber quem é o Thiago, né? Por trás do negócio, onde, quando tudo começou, quando tu entra no mundo dos negócios, o que tu faz hoje, para que quem não te conhece ainda possa entender essa jornada até aqui. Depois a gente entra no bate-papo aí das franquias. Legal. Eu estou há 15 anos já no segmento de franchising, né? Então, minha carreira começou na área comercial, Gerdau, né? Matel do Brasil. E acabei entrando como trainee na Unicasa Indústria de Imóveis, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse mercado, não como franquias, mas com licenciamento de marca, como Delano e Favorita. E acho que ali eu me identifiquei muito, tive muito sucesso nesse trabalho, onde eu fazia tanto a expansão das marcas e a gestão comercial. E a partir dali começou essa trajetória, né? E daí eu fui fazer a expansão do supermercado Dia por Cento no Rio Grande do Sul, né? Era o startup da marca, estava presente em 5 países, e isso no Brasil somente em São Paulo. E a gente teve uma guinada, a gente abriu 60 lojas aproximadamente em 2 anos. Surgia em tudo que era ponto, brigava com a São João aqui no Sul. A gente estava trabalhando com 2 formatos, a loja própria e o modelo de franquia, né? Uhum. E foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que ali foi uma escola, para mim, o dia, né? Porque a gente tinha um formato diferente e, vamos dizer assim, bastante peculiar, né? Porque o investimento no mercado ele é muito alto, a lucratividade em percentual é baixa, mas o monetário é alto porque as lojas vendem muito. Alto fluxo. Então, só que quem tem dinheiro não quer trabalhar no mercado, né? Então, entra às 5 da manhã e não tem hora para sair, sábado, domingo, feriado. Então,
Era bem difícil, e daí boa parte dos nossos candidatos eram os botequeiros, o pessoal que tinha mercado. Que louco isso. E não tinha disseminado essa questão do marketing digital, não estava isso Sim. ainda, né, rodando ainda da forma que a gente tem hoje. E era batendo na porta que a gente tinha que conversar com essas pessoas. Então, isso foi uma escola, né? Porque daí a gente acaba não sendo tão reativo, né? Quando eu falo reativo na expansão, é esperar o lead chegar para que a gente possa daí conduzir ali uma jornada de apresentação de negócios e tentar levar a oportunidade da franquia que a gente está representando. Então, foi uma escola, fiquei acho que 2 anos e meio, né? E daí do trabalho que a gente executou, eu recebi uma oportunidade da Porto Belo, né? Daí acabei indo morar em Santa Catarina, daí eu acabei sendo gestor nacional, né, da Porto Belo Shopping. Fiquei cerca de 5 anos, né, acabei recebendo a oportunidade da Paquetá, que não era nem para ter, de repente, acabar vindo, mas eu acho que a oportunidade como bagagem, a proposta era muito boa, mas a bagagem de trabalhar com shopping, um mercado muito mais agressivo, acho que foi bem importante na minha carreira, então acabei voltando, né? Eu fiz o caminho contrário, todo mundo querendo morar em Florianópolis, Santa Catarina, e eu voltando. Que ano foi isso? Isso foi em 2017. Uma entrada forte de marcas nacionais também aqui, né? E, cara, foi fantástico, né? Daí eu acabei assumindo todo o grupo, né? Era Paquetá Esportes, Gaston, no Rio Grande do Sul como loja própria, a Exposente, que era uma Gaston no Nordeste como loja própria, as franquias Capodarte do Mon, daí se falava muito de franquear, a Ortopec, era pertencente do grupo da Paquetá. Passei por uma recuperação judicial, acho que foi um aprendizado enorme e, cara, foi enriquecedor, né? Tem contatos, amigos até hoje, que a gente troca ideia e me abriu muitas portas, né? E daí acabei saindo na pandemia, no primeiro mês de pandemia, que foi uma pá de cal para a empresa, que ela já estava em recuperação judicial, com bastante dificuldade, e a pandemia acabou complicando tudo, né? E daí, naquele mesmo ano, 2020, entrei no Café Cultura, fazendo uma expansão nacional, né? Que a gente abriu o mercado do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. E a gente abriu aí cerca de cabeça, 30, 40 lojas em 3 anos. E daí, há 2 anos atrás, em 2023, eu acabei daí entrando no Grupo Press. E eu sou hoje head de expansão e novos negócios do grupo, né? Então, formatamos a franquia do Press Café e do X, né? Nesse ano, em abril, a gente botou, né, exposto para o mercado que a gente virou franquias e iniciamos essa jornada. Temos aí 4 lojas do Press Café, 2 abertas já, um sucesso. E o X já está realmente nascendo as primeiras lojas. E fora isso, há 2 anos eu trabalho também no Sebrae, né, consultor ali do projeto de franquias, atuo muito na área de expansão, ajudando essas marcas que viraram franquias. E um projeto que é fantástico, ajudando essas empresas, realmente como é que elas lidam aí nesse mercado que tem uma oportunidade imensa. Já deixar um abraço para Carla, que passou no nosso episódio. A gente vai falar sobre expansão. Claro, o Thiago comentou que tá no Grupo Press, mas quer saber a história do Grupo Press? Volta alguns episódios que foi fantástico a Carla. Uma pessoa especial. Um beijão para ti, Carla. Obrigado por ter trocado essa ideia com a gente. Thiago, dentro dessa trajetória que até vou puxar esse último gancho que tu falou do Sebrae, que tu ajuda as marcas que estão começando a expandir. Quando que uma marca realmente ela tá pronta para expandir? Ela tem algum sinal de maturidade que vai fazer com que ela não tropece na primeira ou na segunda unidade que ela vai começar a franquear? Boa pergunta, né? Então, a gente acaba se deparando, o mercado de franchising hoje no Brasil é um dos maiores do mundo, né? E eu parto do pressuposto que para uma empresa ser franqueadora, né, para ela poder habilitar outros franqueados terem lojas das suas respectivas marcas, ela tem que ter know-how, né? Então, porque o que é o pilar hoje do sistema de franchising? É know-how, né? Então, tu saber, né, como atuar, né? Então, em momentos de crise, aonde abrir, como abrir, né? Então, você ter experiência para poder desenvolver um plano de ação, saber realmente como ter habilidades de como saber lidar com incertezas, né? Porque hoje em dia o que a gente mais tem é incerteza, né? Então, a gente tem uma volatilidade do mercado absurda,
fatores externos que a gente não controla, que cada vez mais imprevisíveis, como a questão do tempo, né? Então, a partir Só quem mora no sul sabe. Verdade, né? Bom ponto. Então, acho que a questão da expertise, né? Então, saber como trilhar um negócio de sucesso, até eu digo muito em palestras, né? Inclusive com os meus próprias marcas onde eu atuo, que um sucesso de um negócio hoje não determina que você vai ter sucesso amanhã ou em outro lugar, né? Porque o que eu tenho de negócio sucesso hoje, eu posso abrir daqui 2 quadras do lado e aquele negócio não necessariamente ele vai dar certo. Tem uma série de prerrogativas que somente uma marca com um tempo de história, né? Então, sabendo realmente quais são as dores do seu negócio, né? Porque uma pessoa para adquirir alguma coisa, ele está adquirindo o quê? Uma história, né? Para você, de repente, não pecar em situações que você não precisa, né? Ele está pagando mais caro para ter uma franquia para que realmente ele consiga buscar esses atalhos. Então, eu acho que você ter um negócio de sucesso e também ter uma história por trás, eu acho que é o subsídio, né? E daí, voltando nos elementos de franchise, é know-how, suporte, produto, serviço e treinamento, né? E como é que você vai ter todos esses pilares do franchise se você realmente não tem uma história para contar? E eu acho que isso é determinante para um sucesso de um negócio. Tem muita gente que utiliza o produto achando que é um case, né? Ah, meu produto vende, todo mundo gosta, vou me transformar em franquia. Até usando aí a referência de um Shark Tank que a gente vê, pessoas lá, quais são os próximos passos do negócio? Ah, vou franquear. Mas tem muita coisa por trás, né, de uma franquia. Onde tu enxerga que é um calcanhar, um erro comum das marcas que estão começando a expandir, que elas pecam e aí tropeçam nas primeiras unidades? Eu acho que tu tem que ter noção do teu core, né? Do que você se propõe a fazer no mercado, né? Então, tem gente que às vezes, empresas que determinam que a tecnologia seria determinante para que tenha sucesso. Só que hoje, com a internet, com o celular, com tudo na palma da mão hoje em dia, a tecnologia é para todos. Ela não é como antigamente, que quem tinha o conhecimento, quem já tinha vivido realmente alguma coisa, tinha conhecimento, relacionamento, conseguia ter vantagem competitiva com isso. Hoje, você compra de quem você quiser, de qualquer parte do mundo. Então, a tecnologia deixou de ser uma vantagem competitiva, porque ela tem para todos, né? Então, eu acho que o fator predominante hoje é você saber e buscar isso, né? Então, eu me proponho para ser uma indústria. Não, eu me proponho para ser um distribuidor. Mas daí buscar realmente o diferencial. O problema é que eu acho que às vezes as pessoas não saibam o que realmente elas vivem. Então, eu vivo de taxa de franquia, eu vivo de royalties, eu vivo de venda de produto. E daí, acho que essa confusão que muitas empresas às vezes fazem, inclusive às vezes para não mensurando, inclusive, quanto que elas têm que ganhar, né? Eu já vi empresas aí cobrando royalties baixíssimos, que mesmo com 30 lojas, ela não conseguiria contratar uma pessoa para poder dar o suporte para o franqueado. Como é que então você realmente presta um suporte para uma rede franqueada se você não consegue se remunerar disso? Então, acho que é muito complicado. Eu acho que as pessoas têm que entender que o sucesso de um negócio ele não está baseado realmente somente no que você tem, mas sim no qual é o diferencial, o que você se propõe e de como é que você vai ajudar a sua rede a performar no mercado. Hoje a gente vê o segmento de franquia como um boom, assim, no Brasil, estourou, né, realmente, é uma das grandes referências, muita gente procura a franquia como uma alternativa até mesmo de investimento, né, saindo do mercado tradicional de investimento e utiliza a franquia por ter oportunidade. Tu enxerga muitas marcas expandindo sem ter condições de expandir, e se tu dissesse assim, completar uma frase, o franqueador está pronto para expandir quando? O mercado deu um boom, né? Mas eu acho que ele já se acalmou um pouco no mercado, né? Se eu for avaliar o mercado, inclusive dos próprios números da ABF agora de 2024, né? A gente teve um crescimento, se eu não me engano, de 13,5% de faturamento e um crescimento de lojas de 0,9%. Então, acho que o mercado começou a enxergar
que nem sempre, para que eu possa crescer como negócio, tem que ser via expansão. Às vezes eu posso atuar dentro da minha rede, que eu vou, às vezes, crescer mais rápido ou mais consistente. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu posso abrir 10 lojas, mas tenho tempo de maturação, tenho que entender se essas 10 lojas que eu estou abrindo não é a qualquer custo, e que às vezes escolhendo um ponto errado, um franqueado que não tem perfil, que ele não vai entregar um resultado para mim consistente, que nem sei se aquilo ali vai ser perpétuo, pode ser que aquilo ali tenha um prazo determinado de validade. E às vezes, quando eu tenho muito uma rede um pouco doente, vamos dizer assim, com muitos franqueados sem perfil, com pontos ruins, eu acabo dedicando muito a parte do meu tempo ajudando lojas com baixa performance, que não me remuneram como royalties, em vez de eu estar ajudando franqueados que performam, que estão ali vivendo o negócio, que poderiam estar vendendo muito mais, inclusive abrindo outras unidades comigo. Então, eu acho que o mercado de franchise, ele vem de uma transformação muito grande, sabe? Se eu pegar lá atrás, né, o que era franchising? Era replicar um negócio que já existia. Então, eu replicava um conceito arquitetônico, Ctrl-C, Ctrl-V de uma loja, copiava cardápio e modelo de atendimento. Hoje, a gente percebe que isso já não basta, né? Então, tem base de dados, tem tecnologia, se fala muito que o papel das partes, né? Que no contrato de franquia tem a relação que a franqueadora tem o dever de fazer, as obrigações, e o franqueado também. E o mercado começa aqui a entender que aquilo ali não é mais papel das partes, aquilo é o básico de ser feito. Então, o que eu entrego a mais, porque daí isso vai determinar também que meus franqueados tenham um resultado diferente, que sejam melhores, né? E eu acho que tudo isso faz parte do novo franchise, né? Então... Tu acha que a alma da marca tá inserido dentro disso, no sentido de cultura, algo nesse sentido, não só o básico, como tu disse? Porque tem franquias que realmente tu enxerga a alma, até o próprio franqueador, né? Se fala muito, vou dar um exemplo, o Caíto Maia, ele é uma persona que traz uma energia pra marca. Isso ajuda lá na ponta final, ter a alma, o próprio negócio? Com certeza, eu acho que o franchise, ele vem vivendo um momento de cultura muito forte, de propósito, né? E o que o mercado diz hoje? O franqueado bom não é o que tem mais dinheiro, mas sim o que se adapta melhor realmente aos momentos, entende a cultura, o propósito e com mentes e ouvidos abertos. Então, é o cara que vive o negócio. E até eu compartilho também com todos os meus... a minha base, que... a marca, sim, é super importante. O suporte, treinamento, know-how, modelo, tudo é importante. Mas também, se não tiver um franqueado engajado e que brilhe os olhos com aquele negócio, aquilo não tem como dar certo, porque aquele tesão inicial, ele dura 6 meses. Aquilo depois vira um fardo. Então, acho que a cultura e o propósito é o que faz as pessoas acordar todo dia de manhã e estar vivendo aquele negócio, né? Então, com alegria... né? Então, falando de alimentação, né? Cara, a gente tá mexendo ali com vaidade, as pessoas estão ali porque precisam se alimentar, que gostam, e elas retornam porque elas gostam da marca, eles gostam do produto, gostam do cardápio, elas têm uma afinidade com a marca. E se a gente não tiver realmente essa alegria e retransmitir isso, cara, as pessoas não voltam, a gente não tem essa recorrência. Então, essa hospitalidade, que hoje em dia se fala muito em hospitalidade. O que seria isso? Na realidade, é o ato de receber, né? Antigamente se falava em servir. Hoje a gente está falando muito mais em receber as pessoas, né? Então, acho que isso essa cultura, esse propósito, se as pessoas não realmente não brilhar os olhos, eu acho que daí não faz sentido. Tá junto com a energia da marca, tá o brilho do franqueado, que é ele que tá lá na ponta, né? Mas dentro de até pegando o que tu comentou antes, numa rede sadia, né? Que é evidente, não sei se tu tem esse número, mas dentro de uma rede é normal quantos % não estar sadio e precisa de uma atenção para melhorar a performance. Mas com a tecnologia, todos esses pontos que tu traz, a cultura e essa energia não se perde, porque o franqueado... que tá mal
na sua operação, por algum problema, às vezes de ponto, como tu citou, às vezes da própria experiência dele no segmento, achou que gostava do negócio, não gosta, ele acaba se tornando uma laranja podre dentro do negócio e acaba minando todo o grupo. Como blindar, né, aquelas franquias que realmente estão performando para ela não entrar nesse viés de alguém que não está performando? Eu acho que a questão de não performar, ela pode estar inserida um pouco na jornada que você constrói dentro da franqueadora, né? Então, de novo, acho que entra um pouco naquele core, né? De como é que você constrói, né? O que você quer ser, né? Quando a gente formatou aqui as franquias do Press Café e do X, a gente já determinou que a gente não nasceu para ser o maior, a gente quer ser o melhor, e são coisas completamente diferentes, né? Então, a gente determinou que a gente... Ponto para nós é essencial. A gente acredita muito que um ponto bom, ele sobrevive à crise, né? Então, a gente não pode ter pressa, né, em fazer um movimento. A gente está abrindo uma loja agora no Press Café na Cidade Baixa, dando um spoiler aqui do Press Café. A gente demorou 1 ano e 2 meses com o franqueado para abrir essa loja. Negociando? Negociando. Ele já é nosso franqueado há muito tempo, ele já assinou conosco e ele estava aguardando. E eu acho que esse processo, né, de comprometimento nosso, de explicar como é que a gente funciona, que a gente só vai seguir em coisas que a gente acredita, porque o processo do franchise é esse, né? Então, falando em Grupo Press, a gente tem 23 anos de história. Eu não preciso mais ser aventureiro, vamos abrir aqui para ver o que acontece? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade tão grande nas mãos na área de expansão que a gente mexe com dinheiro, com a vida e com o sonho das pessoas. Então, 3 assim, baita pilar, né? Então, assim, vamos abrir aqui, eu tenho 23 anos, já passei por tudo, pandemia, enchente, crise, o momento de abundância, ganhamos dinheiro, cara, tudo certo. Então, eu já sei o que dá certo, o que dá errado, para que eu vou me aventurar para testar alguma coisa que daqui a um pouco sabe quando tu olha aquilo assim, eu não sei. Então, eu acho que essa construção e daí tu definir realmente quem nós somos e como nós vamos realmente atuar nesse negócio, eu acho que ele é preponderante para que ele nos guie no que a gente quer se tornar, né? Tem coisas que a gente não controla, são fatores externos, mas tudo que é interno, eu acho que a gente sim tem o dever e a obrigação de atuar como inclusive fosse uma unidade nossa, inclusive a gente atua dessa forma, né? Então a gente está abrindo as primeiras lojas e palavras da excelentíssima Carla, né, que conhece muito, sabe muito do que faz, é que essa loja ela é nossa eternamente, entendeu? Então a gente tem que cuidar como se fosse nossa. E é isso que a gente faz, né? Então acho que a gente nasceu já com esse pilar de entendimento desse negócio. Não é porque a gente está franqueando que a gente não tem o dever do sucesso, que a gente não tem que realmente ajudar o franqueado para que ele possa realmente ser feliz. E a gente acredita muito que o nosso franqueado, inclusive, ele é promotor, além de franqueado. Então, ele está ali para defender a nossa marca junto conosco. Não é... Sim, é ele que está ali no dia a dia. Não é atuar ter o franqueado como simplesmente um ponto de venda dos nossos produtos ou somente um representante da nossa marca. Não, pelo contrário, ele é um defensor da nossa marca, porque ele acreditou junto com a gente. Então, eu acho que essas viradas de chave, quando a gente entende que ele é super importante para que essa construção dê certo, eu acho que daí sim a gente está atuando de uma forma diferente e é por isso que o resultado vem. Pensando numa estratégia de expansão, tu tá nessa área e à frente de não só do Press, mas também dentro do Sebrae, né, direcionando marcas, pensando na expansão, como que tu avalia a parte mais estratégica nesse momento? É branding? É financeiro? É o ponto? É o dono do negócio? Onde está a principal estratégia para agregar valor numa expansão? Bom ponto, só um adendo, porque tu abre o site, é todo mundo prometendo, né? Eu acho que sim, né? Eu tenho certeza que quando a gente iniciou essa jornada, a primeira coisa que a gente determinou é que a gente não vende nada, né? E por que a gente não vende nada? Porque o nosso negócio, ele já existe.
ele já tem reputação, tem o subsídio de um grupo com 23 anos, com 10 marcas, mais de 18 operações, que falam por si só, né? Mas a gente não nasceu para vender emprego ou salário. Invista 600 mil reais aqui e tenha 20 mil reais de lucratividade. Cara, eu não estou vendendo emprego nem salário, né? Eu estou levando uma oportunidade para alguém realmente investir em um negócio de sucesso, com uma história por trás e que realmente eu tenho conhecimento de que isso realmente possa dar certo, né? E eu acho que sair um pouco desse meio, né? Porque todo mundo... O marketing digital tá ali, né? Todo mundo... grande, Prometendo. pequeno, né? Papel aceita tudo. Não estou dizendo que as marcas também estão enganando as pessoas, mas a gente tem que se diferenciar, né? E com certeza a marca é importante, né? Faz a diferença, porque no momento que nós estamos, né? Se eu for avaliar um momento político, democrático, economia... reforma tributária, eleições, Copa do Mundo, a gente tem muitas coisas que não estão favorecendo as pessoas tomarem decisões, né? Ainda mais quando a gente fala em investimentos de 300, 400, 500, 600 mil, né? Então tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes eu faço umas provocações, né? Então, você botaria 400 mil reais em um negócio que você nunca viu, nunca ouviu falar e nunca experimentou? Dificilmente, né? As pessoas estão buscando muito mais confiança e credibilidade para poder realmente investir ou embarcar em um novo projeto. Então, a marca, ele ajuda muito, sim, mas como é que eu me diferencio? O que realmente eu trago de história, de bagagem para o mercado? Eu acho que ele é importantíssimo, né? E quando a gente não está ali num trabalho de fazer venda a qualquer custo, né? Então, hoje as nossas negociações demoram 6, 8 meses, né? E a gente está conseguindo aí um resultado incrível de abertura de lojas. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, sabe? De não forçar a barra, de deixar claro que se ele quer abrir uma loja em 3, 4 meses, não é com pressa, não é que ele vai conseguir isso, né? Então, quer realmente partir para uma outra marca, outra jornada, então a gente deixa bem claro que todo o nosso negócio ele é super transparente, super claro, e acho que isso faz com que as pessoas ficam realmente assim tocadas e provocadas para querem entender um pouco mais. Eu acho que isso faz diferença. Essa provocação que tu traz de levar 6, 8 meses para uma abertura de loja, enfim, o franqueado realmente fechar e assinar um contrato, é bem interessante para quem está começando, porque tu abre as redes sociais, tu abre os canais, né, onde o pessoal tá comercializando e ofertando franquia, tu vê promessas, e no fim, aquilo que tu tá investindo hoje, o franqueador, para uma campanha, para um tráfego, ele vai reaver esse investimento 8 meses depois. Como fazer esse balanço ou essa conta realmente fechar dentro de uma jornada que tem muitos que inicialmente precisam, né? Tô botando 10 para fechar uma taxa de franquia de 40, de 50, para cobrir, e ele não tem esse fôlego, talvez. Como balancear isso e como tu tem sugerido para as marcas que estão iniciando fazer esse balanço para a conta fechar? Crescer dói e custa dinheiro, né? Então, é a primeira coisa que eu falo para eles, que crescer dói e custa dinheiro, e é verdade, né? Porque abrir loja é o mais fácil, né? Mas tu manter um franqueado engajado, né? E eu acho que o que eu falo muito para eles é que o fazer expansão é a última etapa do processo. Tu tem que estar realmente com tudo muito bem resolvido, né? Tu tem que estar com um site, com uma apresentação e com uma rede social, tudo se comunicando, né? E o que eu mais vejo no mercado é que o material que ele envia para um candidato é um, o site é outro, a rede social fala outro, né? Então, acho que o papel, ele aceita tudo, sim, de verdade, mas como é que eu vou construir isso, realmente ele é muito determinante de eu vou ter sucesso. E essas marcas novas, muitas vezes, já viram franquias já com a necessidade de abrir loja, né? Porque o custo acaba sendo alto de formatar a franquia, né? E às vezes realmente tem que ter pessoas. Geralmente o cara que está franqueando, ele cuida da loja própria, ele cuida do financeiro, cuida da compra, ele faz muita coisa. Então a necessidade de abrir loja é muito emergencial mesmo, né?
E acho que ele tem que ter paciência, porque hoje em dia, realmente, essa jornada ela acabou ficando muito longa. Mais amplo. Né? E eu acho que não só o mercado ele está muito mais difícil, né? Então, taxa de juros está super alta, então o cara buscar um dinheiro no mercado também está difícil, né? Mas não só isso, né? Mas a tecnologia, a internet, o celular deu poder para as pessoas. Então, as pessoas hoje, quando vão procurar uma franquia, elas estão olhando 10 marcas, às vezes, ao mesmo tempo, né? E o que a gente mais depara também é que as pessoas estão olhando alimentação, serviço, academia. Tem os nichos que chamam elas mais, né? nem sabem o que querem, né? E daí, quando não saber o que querem, né? Então, isso acaba realmente demorando mais, porque a pessoa tem que conhecer a franquia, tem que conhecer o segmento. Então, isso realmente, essa jornada ficou muito mais complicada, né? Não sei se é uma percepção minha, mas antigamente abrir uma franquia tinha a percepção de tipo, vou abrir um negócio e não vou precisar trabalhar. Hoje mudou muito isso, né? Porque a rentabilidade está cada vez menor por tudo isso que tu falou. E quanto mais gente tu botar para operar a tua franquia, mais custo tu tem, né? Mais tu vai investir ali para a operação realmente funcionar. Essa cultura, tu acha que mudou? O franqueado que está buscando entrar no mercado, ele já enxerga que ele vai realmente precisar colocar a barriga no balcão para o negócio realmente performar? Em partes. Né? Em partes. A questão de entender e botar em prática, eu acho que ainda é a bola da vez. Né? Fica o ego, né? Eu sou empreendedor. Agora eu entendo que eu tenho que trabalhar, mas a pessoa realmente se dedicar com tempo, né? Corpo, alma, né? Então, isso ainda é uma dificuldade muito grande, né? Mas mudou um pouco, né? Eu acho que as franqueadoras já começaram a realmente ter formas de poder tentar entender e deixar isso um pouco mais claro, né? E eu acho que isso é fundamental e eu acho que é papel da franqueadora tentar entender e explicar isso. É que antigamente eu acho que a gente colocava realmente a responsabilidade no franqueado. Uhum. Eu acho que as franqueadoras começaram a entender que essa responsabilidade é da franqueadora, né? Eu não gosto muito de falar de perfil de franqueado. Eu falo de expectativa operador franqueado. Perfeito. Por que eu falo isso, tá? Porque acredito muito que em 2, 3 ou 5 ou 10 reuniões eu nunca vou conseguir descobrir o perfil de uma pessoa. Né? Perfil do dia a dia, né? Vamos tentar mudar a analogia. Tem empresas que investem em avaliação comportamental, recursos humanos e contrata errado. Ninguém faz um currículo para não ser contratado, né? Então, assim, como é que nós, da área de expansão de franchising, a gente vai fazer 3, 4, 5 reuniões e... aquele cara tem perfil de ter uma loja. É esse. Não é assim, entendeu? Uhum. Então, acho que as franqueadoras, por isso que eu falo, né? Então, expectativa operador franqueado. Como eu não tenho essa habilidade de descobrir o perfil das pessoas... Eu parto do princípio que eu tenho que dizer o que essa pessoa tem que realmente ter habilidade. E ela não necessariamente ela tem que ter essa habilidade, mas a partir do momento que ela saiba que tem que ter, ela pode buscar esse conhecimento. Inclusive, eu sempre recomendo que todos os meus candidatos eles façam o curso do Empretec, né, que é do Sebrae, que é um curso da ONU, né, que tem em mais de 40 países, cursinho de uma semana ali, que inclusive é para a pessoa entender um pouco de empreendedorismo, né? O que eu tenho que fazer, o que eu vou lidar, quem é essa palavra empreendedorismo. Até para ela saber se ela pode ser empreendedora, entendeu? Então, e não estou dizendo que quem não tem perfil de empreendedor não pode ser franqueado. E, então, eu acho que ela tem que ter o conhecimento que se eu não sei realmente fazer um comercial, eu vou ter que, de repente, ter uma gerente mais com habilidades comerciais para poder realmente me ajudar nesse trabalho, entendeu? Então, acho que a partir do momento que a gente consegue conduzir o trabalho dessa forma, a gente consegue bons franqueados. E eu acho que o perfil do franchise mudou, né? Então, por exemplo, nós do Grupo Press, eu não espero que meu franqueado ele seja operacional. Eu quero meu franqueado na estratégia do negócio. Faltou o guardanapo, sai ele correndo lá atrás do mercado. Não. Eu quero que realmente ele cuide das pessoas, ele cuide da jornada. Ou que cuide para não faltar o guardanapo, né? Entendeu? Então, assim,
Tem que ter hierarquia nas lojas, né? Tem que ter a figura do gerente para poder fazer a gestão realmente correta dos colaboradores. O franqueado não é um apagador de incêndio, né? Então tem o gerente para isso. Então ele consegue realmente administrar e realmente atuar simplesmente no que realmente importa, desenvolver plano de ação, né? Aplicar realmente o que nós, franqueadora, realmente nós temos ali para poder fazer uma performance diferente. Porque senão é mais uma no mercado, e o mercado engole, né? O mercado não aceita mais, né, as mesmas coisas, né? Mas nesse ponto que tu traz, tu menciona que em 8, 10 reuniões, tu não consegue entender, talvez, o comportamento diário que ele vai ter. Mas dentro de uma seleção, sempre se faz o balanço do poder de investimento versus o perfil do candidato. Onde está a linha que junta esses dois para te dizer, cara, esse aqui tem força para seguir com a gente, esse aqui vai ter o perfil que a gente quer, porque é muito curto tempo para te escolher e decidir realmente se ele vai performar. Como achar essa linha de tipo, cara, esse aqui tem dinheiro e esse aqui tem perfil? A gente faz algumas formas de tentar ter mais informações, né? A gente fala de relatório de pré-qualificação, que a gente pede para o candidato preencher uns requisitos, até para entender, né? A franquia vai ser a sua única fonte de renda, vai ter sócios, conhece a marca, qual é o que você entende como positivo e negativo de um sistema de franquias, né? A gente tenta buscar informações para saber realmente como é que ele enxerga aquele negócio, se ele conhece a nossa marca, se aquilo de repente é somente um negócio financeiro, ou é um negócio que ele está escolhendo porque ele se identifica com a marca, com o segmento e ainda dá dinheiro, né? Então, assim, é tentar buscar essas vertentes, porque tem gente que pergunta para nós, né? Eu não tenho experiência, né? Eu vim do setor financeiro, eu sou advogado, quero abrir uma cafeteria, posso ser um franqueado? Eu falei, claro que pode, né? Nós, como uma franquia, nós temos o dever de transmitir o know-how, dar o treinamento, qualificação. Tá, mas eu tenho experiência, também posso, então? Sim, quem que é melhor? O cara que tem experiência ou o cara que não tem experiência? Daí eu falo, depende. Daí depende um pouco, acho que também do perfil, do que ele já viveu, né? Porque, às vezes, a pessoa que tem muita experiência, ela pode vir com vícios, né? E o que a gente sempre espera no mercado de franchising, que é a pessoa que optou por abrir uma franquia, que ela realmente vai pagar mais caro para poder absorver toda essa bagagem, toda essa histórica. E não é sempre que acontece, né? Então, se a pessoa pagou mais caro, a gente predispõe que ela vem com mentes e ouvidos abertos para poder aprender com aquele negócio, entendeu? Então, acho que é esse fator. Tem formas de você tentar buscar um pouco mais, entender o contexto geral, né? Qual vai ser a habilidade que ele já tem para poder embarcar nesse projeto, nessa jornada. Mas sempre tem aquelas questões que a gente não consegue captar. E, ao mesmo tempo, é ele que está dizendo pra gente, né? Então, mas tem formas de você buscar... tu também consegue também direcionar, né? Onde o treinamento entra com força e vai trazendo... E aquilo que eu falei, né? Sempre a expectativa do operador franqueado. Acho que deixar a relação sempre bem transparente, né? Tem um contrato, uma circular de oferta de franquia, né? Que é o instrumento que vem antes do contrato de franquia, muito claro, né, dizendo ali realmente o que se espera, né, o que você quer de uma relação, né? Então, acho que isso também é importante. A gente sempre imagina a franquia como quando vai dar tudo certo, porque a marca já é boa, vai funcionar, mas o fracasso faz parte dessa jornada, né? Quando tu identifica que o fracasso é do franqueado, a culpa do fracasso é do franqueado, ou a culpa do fracasso é da franqueadora? No meu ponto de vista, acho que não tem culpa do franqueado e nem do franqueador. Acho que as culpas são mútuas, porque a franqueadora aceitou o franqueado e o franqueado aceitou aquela franquia, certo? Porque vamos separar isso em partes. O franqueado recebeu a circular de oferta, que tem as normas, deveres, obrigações, tem a relação dos franqueados que são atuais da rede, os que se desligaram, tem os processos judiciais, tem os balanços, tem os DRE, tem tudo. Tem a vida inteira da franqueadora no documento, antes dele virar o franqueado.
E a própria lei da BF estabelece que ele tem 10 dias para ler o instrumento antes de fechar qualquer contrato. Então, ele pode ligar para os franqueados, ele pode esclarecer dúvida. Então, assim, não dá para dizer que ele não embarcou num negócio que ele não conhece. Não sabia. Né? E a franqueadora também, né, tem todo esse time de apresentar o negócio de... E eu acho que, como eu te falei, a gente nunca vai conseguir descobrir o perfil. E, às vezes, realmente alguma coisa... E, como a gente não tem bola de cristal, né, algumas coisas podem passar. Claro que tem ferramentas, tem inteligência artificial, tem tecnologia para a gente aumentar cada vez mais a assertividade no processo, né? Então, todas as ferramentas estão ali para serem usadas. Mas se passar alguma coisa, cara, acho que daí abraçamos, vamos embora, e eu acho que é o papel tanto do franqueado e do franqueador atuar para que realmente a gente minimize e resolva realmente esse processo. Se de repente o franqueado não tem perfil, trabalhar de repente num repasse da operação, né? Então, acho que a relação ela é muito dinâmica, né? E essa relação ela tem que ser muito madura, né? Não pode ser somente, não gostei desse franqueado, não quero mais. Cara, ele faz parte. Então, a gente tem que ser maduro para dizer realmente, claramente, o que funciona e o que não funciona. Eu acho que, inclusive, eu gosto muito de rituais das redes, né? Então, um processo, né? Saindo um pouco da expansão, né? Então, toda franqueadora, acredito que tem que ter bem determinado quais são os rituais que eu vou realmente me relacionar com a minha rede, né? E ter esses rituais para poder ter um canal aberto de chegar para o meu franqueado e falar assim, cara, eu gostei que você fez isso, mas eu não gostei que você faz isso, e eu também esperar isso, que ele me fale o que é bom e o que não é, né? Isso eu acho que é uma relação madura, né? Porque todo mundo ali está em prol de uma única marca. Então, acho que a gente tem que ter uma relação transparente. E a partir do momento que a gente entende isso, acho que a gente está apto para realmente, se der errado, a gente tentar trabalhar juntos, né? Porque eu acho que isso é rede, né? Tá, o franqueado ali não faz o papel dele, então ele toca sozinho e eu sigo a minha vida. Cara, isso não é trabalhar de rede, então tem alguma coisa errada. Acho que o fracasso está muito na parte de comunicação, né? Na falha de comunicação interna, vamos utilizar, né? E daí realmente quando tu erra na comunicação, daí isso vai generalizar realmente com relacionamento e daí cria-se os câncer, né? Daí os grupinhos de WhatsApp e tudo mais, né? Então acho que a partir do momento que a gente tem uma comunicação muito efetiva, um relacionamento, a porta aberta da franqueadora para receber, né, críticas, acho que ninguém sabe tudo e a velocidade do varejo muda muito rápido hoje, então a gente tem que estar aberto para tudo. Então a partir do momento que a gente realmente se predispõe a receber, né, crítica e ao mesmo tempo poder também deixar claro que o franqueado ele tem que ser maduro o suficiente, que a gente está ali em prol do crescimento dele, cara, eu acho que daí essa relação ela é sadia, mesmo no insucesso. Eu vivo o franchise também, desde que a gente começou com a agência, a gente abriu em cima do franqueador, e eu lembro de uma frase lá no início, 20 anos atrás, que ele falava, roupa suja a gente lava em casa. Porque tu expor a fragilidade do próprio negócio, que acho que todo negócio tem uma fragilidade, tem algum problema que precisa sempre estar evoluindo, e o varejo muda muito rápido, então às vezes tu não consegue acompanhar em uma das arestas, mas ele dizia, quanto mais tu colocar a parte ruim para fora, menos vai valer o teu negócio. Por mais que tu queira sair da rede, abandonar a rede, não quero mais, esse negócio não é para mim, eu vou vender, quanto mais tu deteriorar a marca, menos tu vai rever o teu valor que tu investiu, né? Vai custar cada vez mais barata. Mas sabe como é que o mercado vem trabalhando muito a expansão? Que quem vende realmente as franquias é o franqueado satisfeito com as promessas feitas e o resultado alcançado. Então não é área de expansão. E eu acho que a gente tem que parar na área de expansão de falar que a gente vende franquias. A gente não vende nada, né? A gente está ali para poder apresentar o nosso negócio. Selecionar o franqueado. Entendeu? Esse é o nosso papel. Né, de apresentar para que ele possa fazer, escolher e entender que aquilo faz sentido para ele, né? E eu falar para ele se ele tem habilidade suficiente de ser um franqueado da rede, entendeu? Então, eu acho que isso é a virada de chave, né? Porque, como eu falei, eu acho que o franqueado que faz seu papel de casa, que liga para a rede, cara, tá feliz com essa franqueadora, ele te dá um suporte, você abriria de novo? Você abriria a segunda? Tá? Ainda a gente tem, eu acho que isso é do ser humano, tá? Então, até queimando a língua aqui,
a maior parte dos candidatos à franquia, né, infelizmente, eles não questionam o negócio, eles questionam as multas. Então, ele já está questionando o insucesso. Isso é parte do ser humano, ele está preocupado realmente, cara, e se der errado, entendeu? Então... Cara, isso é genial de pensar, né? Boa parte tu manda coffee, que tem toda a informação, cara, tu vai... Primeira coisa que pergunta é isso aqui... Tu vai ter disponibilidade de tempo, tu vai se dedicar a esse negócio, tu acredita, sabe, tu tem capital, daí o cara vai questionar, cara, mas se eu fechar a loja daqui a 1 ano, a multa é essa mesmo? Falei assim, poxa, né, daí é aquele negócio, né, mas não era a pergunta que eu esperava desse candidato, sabe? Sabe? E a gente tá ali, claro, a gente vai responder, vai atuar, vai explicar do jogo, mas... tudo mais, mas ainda não era sobre isso, né, o momento. O ser humano, ele tá muito... Tá no automático, assim, muito no insucesso, sabe? Mais preocupado com os riscos, mas não o que dá com um pouco... Cara, mudando a pergunta, cara, mas o que os teus melhores franqueados fazem hoje para ter sucesso? Uhum. Cara, quem é o teu melhor franqueado que eu quero ligar para ele, quero saber o que ele faz para ter sucesso. Não, ele quer saber dar com pouco. Geralmente ele liga para quem? Pro cara que fechou. Não pro cara Por que tu fechou? Ele nunca tive quem é teu melhor franqueado. Nunca ninguém me perguntou. E daí é isso que a gente vem trabalhando, né? Tipo, daí que vem a questão, né, a expectativa do operador franqueado. Então, os fatores críticos do sucesso. A nossa apresentação tá lá. Cara, o que o cara que faz, né? Daí a gente acaba dando isso de brinde nas apresentações do nosso negócio, que a gente põe lá o fator escrito de sucesso. Cara, se tu fizer isso aqui, cara, o resultado vem. Tá? Então, por isso que eu falo. Então, eu tento mostrar o que eu preciso que ele faça, não do que ele tem que ter. Entendeu? E daí, se ele não tem tudo, cara, olha só. Inclusive, tá no nosso material. Cara, se eu entender que falta alguma coisa em ti, você aceita que a gente te oriente uma pessoa para poder te ajudar nesse processo e tudo mais. E é isso, a gente não espera que as pessoas saibam tudo, mas que, de novo, que elas tenham, pelo menos, a sabedoria, né, de poder entender que a gente sabe o que precisa e que a gente quer dizer para ele como é que faz. Então, a pessoa que aceita isso, eu acho que é o que faz realmente o negócio dar certo. Tem um ponto na parte de expansão que eu acho que é bem decisório na questão do sucesso ou insucesso de uma franquia. É o ponto, a parte do geomarketing, na hora de selecionar um ponto. A gente até estava conversando antes de começar sobre ferramentas, a galera da Space Hunters também já passou por aqui, até tá na hora de chamar eles de novo, eles foram lá o 2º ou 3º episódio do Comunicando. Mas a gente tem várias ferramentas que trazem dados e muitas vezes a falta de leitura correta desses dados pode jogar um franqueado numa rua pro lado e fazer ele não performar. Como utilizar essas ferramentas de forma que acrescente e como tu valida um ponto de sucesso para um press, por exemplo? A gente acredita que o ponto ele é determinante para um negócio, né? E eu falo isso não para o press, mas de uma forma geral, né? Porque não existe crise para ponto bom, tá? Porque se tu tem um ponto bom, né? Tu vem uma crise, tu até dá uma sambadinha ali, dá uma resbalada, mas tu passa, né? E uma informação até importante, no momento que eu mais abri loja foi em pandemia, né? Então, claro que um fato não é bom, né? Mas por que eu abri mais lojas na pandemia? Porque muitos negócios fecharam e daí teve muita disponibilidade de ponto bom. Então, hoje, se tivesse um ponto bom em algumas regiões aqui, eu abriria rapidamente, né? Então, hoje eu não abro porque eu não tenho ponto bom. Então, ponto tem um monte, né? Como eu falei ali, cidade baixa, no Press Café que vai abrir, a gente demorou mais de 1 ano para abrir uma loja, né? E eu acho que esse time, ele é fundamental, né? Não ter essa pressa para poder fazer esse negócio acontecer. E a base de dados, ele é fundamental, né? Então, a gente acredita muito que não se faz expansão sentada na cadeira. Eu acho que geomarketing, base de dados, eles são fundamentais para que a gente possa determinar para onde e como nós vamos. Mas chegar e dizer que é naquele local ou naquele local, daí eu acho que de novo, entra a nossa história, nossa expertise,
entender acessibilidade, né, visibilidade, se a gente consegue adaptar o padrão, né, daquele negócio, daquele local exige, né, porque os negócios já não são 100% mais idênticos como no passado, né, então a gente tem que entender qual é o público que a gente vai se comunicar. A cultura do lugar também, cara, né? mas é um público mais de entretenimento. Eu falo muito, né? Quando eu avalio um local, né? Eu tenho 3 vertentes que eu acabo olhando, né? Que é o residencial, o corporativo e o entretenimento. Né? Não necessariamente que eu não ter um, eu tenho sucesso. Mas um tem que compensar o outro. Daí podemos dar vários exemplos. Se eu pegar a região ali do Praia de Belas, depois da pandemia, que daí o Poder Judiciário parou, o shopping tá lá ainda, mas ele não tem aquela força, né? E agora tá retomando e estão fazendo um belíssimo trabalho lá, tá voltando com força para de Belas. Só que o mercado, daqui um pouco, a ferramenta de marketing, ela não vai trazer muito essa informação, né? Então, eu tenho, no Deus ali, eu tenho uma concentração de residencial enorme. O Praia de Belas nunca teve um entretenimento, porque ele é um shopping vertical, né? Então, eu tenho corporativo. Eu perdi um pouco desse corporativo. E agora? É um bom negócio. Então, só eu indo para lá, entendendo o movimento, para poder ver o quanto que isso pode fazer sentido, entendeu? Então, a gente não abre mão, né? De nós estarmos no local, né? Eu acho que a gente está fechando uma parceria com a Space Hunters, né? Então, eu já conheço o Francisco e o João, gravei um podcast agora, que deve ir pro ar agora, recentemente, agora em dezembro, né? E são parceiros de longa data já, então eles vão nos ajudar no nosso trabalho, só que o trabalho nosso continua, né? De saber para onde, como nós vamos, eles vão nos guiar e vamos aumentar a nossa assertividade. Eu acho que a ferramenta, inclusive, nos ajuda para poder trocar de igual para igual com nossos candidatos. Eu acho que a ferramenta de geomarketing é fundamental, né? Fazer expansão, eu preciso de dados, né? Chegou um candidato de Novo Hamburgo. Antes de sentar com um cara de Novo Hamburgo, eu tenho que já saber, né? Qual é a população, né? Qual é a economia daquele local, quem são os players realmente de sucesso, de franchise que estão lá. Porque eu tenho que estar preparado, né, para fazer expansão, eu tenho que estar preparado a conversar com um candidato. De novo, eu não estou ali só para apresentar o meu negócio, mas eu estou ali daqui um pouco mexendo com a vida da pessoa, né, e eu tenho que ser melhor no que eu faço quando eu estou lidando com um tipo de gente sobre isso. E outra coisa, né, falando em expansão e franchising, o cara que está avaliando um negócio com a tecnologia, a internet, ele está avaliando 10 marcas ao mesmo tempo. Se eu sou o primeiro, ele tem mais 10 reuniões depois, cara, se eu pestanejar ali, falar uma besteira ou deixar de falar alguma coisa e o segundo for melhor, cara, ele já me descarta. Com certeza. Então, assim, eu tenho que ter toda a informação, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Então, eu não estou ali só para falar de quem é o Press Café, mas sim ali eu estou realmente já preparado para poder falar que aquilo é um bom negócio. Porque se não é um bom negócio, eu nem faço a reunião com ele. Não faço nem perder o tempo dele, porque ele está ali com alta expectativa de fazer um bom negócio. E ele está ali muito baseado no que eu vou falar, por isso que ele nos procurou. Então, acho que esse é o papel nosso de expansão e no que a gente se preparou em fazer, sabe? E tu tem algum ponto que tu usa de referência no sentido, cara, o famoso aqui do Sul, o bar, acertamos no ponto. E o que onde foi o acerto? Tem alguma referência, assim, dizer, botamos naquele lugar e realmente performou como a gente pensava, por isso? Bom, vamos lá, posso falar, recentemente a gente abriu um Press Café agora no Bourbon Carlos Gomes, né? Na nossa Avenida Paulista aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. E, cara, foi uma negociação longe, né? Demorou pra caramba, né? Olhamos muitas outras coisas antes de fechar esse negócio e a gente fez um movimento acertadíssimo, né? Porque não só o empreendimento, né, que ficou belíssimo, né? O Bourbon Carlos Gomes, na proposta que ele vem ser, né, um shopping um pouco menor, mas super qualificado, com uma proposta de gastronomia, academia, né, de novo, daí ele traz um pouco dessa gastronomia e entretenimento, né, residencial, nem vou falar, e corporativo, então eu tenho todos, né, e daí
Mas por que você não estava em outro local na Carlos Gomes? Porque não tinha nada que realmente que trouxesse um pouco dessa conveniência e esse padrão todo, né? E eu acho que depois da pandemia sofreu muito a Carlos Gomes, né? Sim. E, cara, não só o shopping, mas eu estou num ponto de esquina que eu tenho Carlos Gomes, eu tenho shopping, né? Então, super estratégico. Então, acho que aquilo ali, sabe... eu vou ter o corporativo, vou atender o corporativo, vou atender a pessoa que busca entretenimento, que realmente está na porta do shopping, tanto na saída ou na chegada ou na saída. Então, todas essas vertentes foram analisadas para a gente determinar realmente onde que foi o local. Inclusive, a gente chegou nos 48 do segundo tempo, porque aquele ponto nem tinha disponibilidade. E a gente não tinha avançado antes. Só depois que a gente conseguiu seguir no ponto que a gente tinha pedido lá atrás, da primeira negociação, que a gente conseguiu seguir. Eu fiz a brincadeira do bar, e o bar é outro restaurante do Grupo Press, né? Daí a gente vai perder, vai precisar de outro podcast para falar do bar, né? Porque é um negócio maravilhoso, né? Então, nossa cozinha... Não, mas tem a história dela. A Carla fala sobre a história do bar. É fantástico. É fantástico. Né? Não só como negócio, mas como cultura, o que ele representa, como... né? Pra gente. A gente é muito orgulhoso todas as nossas marcas, né, tem uma história, tem um carinho e são de sucesso, né? Mas o que o bar representa pra gente como daqui, né? E a história do X também é fantástica, né? Até dá pra dar uma palhinha aqui, que nasceu de uma forma super legal, né? Que também é franquia, a gente tá franqueando o X, né? Então, falando até um pouquinho dessa história, temos o bar e o restaurante do Prez ali na Hilário, né? Que a gente faz alguns cardápios sazonais, né? Então, 6, 7 meses atrás tinha a Noite das Ostras ali, né? E, cara, há 8 anos atrás a gente teve a Noite do X. Cara, e foi um estouro, assim, sabe? O que era para ser uma coisa sazonal, temporária, ganhou corpo, ganhou forma, todo mundo falando e se olhou, né? Por que não, né? Não tava lá no Prez, né? Mas... E daí nasceu de um cardápio sazonal, de uma ideia, né? Aquela sempre com essas sacadas super parceiras, também tem projeto novo, tu discute e ela tá sempre afim. Bora. O Grupo Prez é reconhecido, inclusive, como uma incubadora de marcas de sucesso, né? E nasceu e de lá para cá é só alegria, né? E a gente... X não é burger, né? Então a gente tem toda uma questão, né? Que esse slogan que trabalha, que é diferente, é daqui, é nosso, tem toda uma questão cultural e tradicional nossa. Estamos indo para São Paulo, inclusive, né? Esse desafio, né? Gauchada de São Paulo, estamos chegando. Está chegando. Né? Cara, vou dizer, o nome OX é sensacional, né? Já nasce daí, o nome já conversa com o público. O que é o X, né? É o nome e é o produto. A gente caminha para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta antes de preparar a pergunta final. Eu tenho visto redes de franquia, se fala muito na expansão, né? Todo mundo quer crescer, evidente. E a gente vai vendo etapas, né? Até 10 franquias, tu tem um perfil para conseguir crescer. Quando tu chega em 50 franquias, tu já tem um outro desafio. E para chegar no 100, é um momento, acho que talvez mais desafiador para um franqueador, porque tu já tem uma base gigantesca, necessitando de vários pontos, e ao mesmo tempo tu precisa acelerar para tua equipe, retaguarda, em cima daquilo tudo, realmente a conta fechar. Como que tu identifica essas etapas e como tu qualifica assim, um franqueado para que ele tenha atenção nesses momentos de chegar? A gente atendeu uma rede de franquia que começou pequena, ela foi expandindo e tinha muita demanda no Instagram da vida pedindo, quero abrir. Mas quando chegou em 50, vai assim, é quase um bate-volta, assim, né? Meio mercado financeiro, sobe, daqui a pouco despenca, porque não consegue passar uma barreira. Como cuidar essas etapas de uma expansão para te não perder a mão e daqui a um pouco tu jogar fora aquele momento que é crucial, tipo, agora vamos. Planejamento, né? Então, se você nos perguntar hoje aonde vocês vão chegar, a gente consegue te dizer hoje, né? Porque a gente já tem a gente tem um plano de expansão, a gente já tem um planejamento, né? E tudo isso parte de um processo que a gente identificou que a gente vai chegar lá desta forma. Não vamos cortar etapas, né?
se propomos também fazer uma expansão de modo espiral, né, que a gente consiga ter proximidade, contato e atuação junto com esse franqueado, porque ele precisa realmente de suporte e treinamento, né? E a gente não pode queimar a largada. Então tem que ter muito cuidado. Claro que quem trabalha na expansão é tentador. Chegou, cara, aqui, ó, eu quero abrir uma loja. Eu falei assim, pai, agora? E vou te dizer assim, Nando, que a gente diz mais não do que sim. Né? E daí, de novo, respeito ao candidato, né, para que ele não perca o dinheiro, dá com pouco. Às vezes a gente lida com dinheiro uma família inteira, né? E ao mesmo tempo é não só questão financeira, mas é que a gente tem dúvida. Não, a gente não precisa, de novo, a gente tem um desenho de aonde a gente quer chegar, mas a gente não tem pressa. A gente não tem time para isso. Porque eu acho que tudo isso vai ser determinante para que a gente construa realmente um legado de sucesso. A gente, por exemplo, a gente está falando aí de 50, 60 lojas em 3 anos. Né? A gente não quer 50, 60 franqueados. Eu quero 20, 30. Então, quando eu converso, eu tenho um franqueado, a gente já está conversando com ele para saber qual é o apetite que ele tem. E, inclusive, de como que a gente ajuda esse franqueado a crescer. Né? Então, a gente tem que dar um pouco, ajudar ele na questão de gestão de negócio, formar ele para ser um empreendedor, ser um multifranqueado, porque uma coisa é certa, o franqueado ele sempre vai crescer, contigo ou com outra marca. E para que esse cara vai querer arriscar o negócio para embarcar em uma marca que ele não conhece? Ele pode continuar realmente expandindo contigo, entendeu? Então a gente tenta entender quem é o nosso parceiro e tentar realmente buscar essa expansão orgânica, porque daí e o que é legal às vezes do franqueado crescer conosco, que quanto mais lote ele tem, o trabalho não dobra, na realidade ele diminui, porque às vezes ele tem 1, 2, 3 lojas, ele começa a realmente ter uma retaguarda, ele começa a ter um supervisor, e daí o trabalho dele fica cada vez mais estratégico, né? Então ele começa a ter com 3, 4 lojas, começa a ter um administrativo, um recursos humanos para contratar, né? E daí essa escala acaba vindo, né? E diminui o risco. Cara, e diminui o risco, né? E ao mesmo tempo também acho que a atuação da franqueadora ele nunca pode deixar de ter esse papel, né? E às vezes quando tu começa a crescer, tu acaba flexibilizando, vamos dizer assim. Tu abre a mão para algumas coisas que quando tu tinha de repente 10 lojas, tu não faria. Né? Eu falei assim, cara, mas acho que aqui já, tu sabe, quando tu começa assim, tá, mas tenho 50 lojas, mas se fechar uma, tá, não é nem 1%, né? Quanto que vai ser? Sim, tá? Começa a não valorizar. Eu acho que é tu manter realmente sempre a tua essência, no que tu se propôs a fazer, manter, sabe? Que daí eu acho que isso acaba vindo, né? Então, e tu tem que determinar onde que você quer chegar, né? E eu acho que tem que lutar para ter foco. O foco, eu acho que ele é fundamental. Essa minha pergunta era para chegar na pergunta decisiva aí, que eu gosto sempre de fazer uma pergunta polêmica, e tu respondeu uma coisa que vai complementar a minha pergunta. Tu disse, a gente diz mais não do que sim. E hoje a gente está vendo um nicho desse mercado, que é as aceleradoras, que diz mais sim do que não. Essa galera que entra para esse universo de uma aceleradora, ela tá empilhando loja em vez de expandir a rede de franquia, só por parece um legado, mas começa a destruir família, como tu disse. Como tu tá vendo esse conflito? Porque tem conflito e ele é visível no mercado. Até a principal instituição do mercado de franchising bate de frente com essa galera. Como que tu enxerga esses caras que estão dizendo mais sim para um franqueado do que não? Acho que o mercado começou a ter um entendimento um pouco diferente de aceleradora. Eu acho que não tem nada de errado no que as aceleradoras estão fazendo, né? Então, acho que é meio polêmico isso mesmo, né?
Eu acho que o problema não tá no que a aceleradora, porque ela tá fazendo o que ela tá se propondo. Tá no papel dela ali. Acho que o problema tá de quem contrata. E não tá não tem problema nenhum tu abrir muitas lojas. Acho que tá de como é que você faz isso, né? Então, conheço várias pessoas, vários amigos de franqueadoras que têm aceleradoras e que funciona super bem. Mas, né, tem ali estabelecido bem a forma que vai ser feito, né? E eu acho que, de novo, tudo que tu faz de errado, essa conta vem, né? E eu acho que o maior legado que uma franqueadora possa ter é bons franqueados, promotores de marca que estão ali defendendo o teu negócio, né? E eu acho que o maior valor de uma franqueadora é a sua marca, né? Então, defender isso, eu acho que parte do pressuposto de tu franquear alguma coisa, que a gente falou lá aqui no início, né? Então, a partir do momento que você contrate alguém para te ajudar a fazer expansão e daí você fazer isso a qualquer custo, eu acho que o problema tá aí, né? De fazer a qualquer custo. E eu acho que isso tá errado. E eu tô vendo aí que algumas marcas estão acabando e deixando de existir, e não é à toa, porque o processo ele tá errado. Tu acha que nesse momento entra num conflito de interesses no sentido do franqueado quer faturar mais e o franqueador quer só abrir mais franquia? Eu acho que daí dá aquela definição qual é o core dela. Daí, se tu vive de taxa de franquia, daí você vai estar trabalhando com o sucesso e o insucesso das pessoas. Daí eu acho que aí que é o problema. Perfeito. Então, qual é o core? Se tu vive de royalties, tu não quer que feche, porque se ela fechar, ou se ela não vender muito, tu não ganha. Uhum. Então, qual é o sentido de ter franchise? Mas a partir do momento que você vive de taxa de franquia, eu acho que não tem nada de errado nisso. Uhum. Eu acho que errado aí é a pessoa que compra, que daí não viu que era esse o foco. Entendeu? E daí, de novo, eu acho que é uma engrenagem que todo mundo tem culpa. É claro que eu acho que a instituição, a franqueadora, deveria zelar por isso, né? Então, mas tem situações no mercado, né? Não sou eu que tenho que julgar. É o franqueado que tem que escolher que está dentro do perfil dele. Infelizmente, a gente acontece, é claro que a gente não fica feliz com situações que a gente se depara, mas ok, né? Então, cabe a nós, pelo menos, fazer a nossa parte e tentar realmente buscar esses candidatos para que eles possam fazer boas escolhas, serem felizes e a gente crescer aí com bons candidatos, né? Acho que também quando isso acontece, o candidato ele está buscando mais emprego e dinheiro do que um negócio. Acho que esse é o ponto, sabe? E é o que a gente vê no mercado, assim, muitas propagandas parece que eles estão mais vendendo emprego e salário do que um próprio negócio. Daí eu acho que daí entra numa espiral ali que eu acho que não é bom para ninguém, mas o mercado tá aí, né? O mercado tá aí, né? Tem os bons, tem os ruins, e isso não é só pro franchising, eu acho que isso é para tudo, né? Então, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, mas a parte boa é que o lado bom sempre vence. Boa. Thiago, que aula, meu. Obrigado por ter topado esse bate-papo. Já queria ter falado contigo há muito tempo, mas nada acontece por acaso e na hora certa. Depois a gente ter conhecido o Pré, saber que tu tá por trás dessas marcas que cuidam de marca, que tem propósito, que se preocupam com o franqueado, eu acho que é aí que a gente vai prosperar, né? No que a gente tava falando, não tá fácil. Se tu não ajudar ainda, vai se tornar cada vez mais difícil. Obrigado mais uma vez, estamos conectados aí pra gente seguir contando boas histórias, e quando tiver uma boa, não deixe de nos falar e compartilhar com a gente. Com certeza, agradeço a oportunidade. Foi um papo maravilhoso e sempre é bom a gente estar falando de negócios e de como fazer bons negócios, né? Deixo aqui o site do Press Café e do X, né? www.presscafé.com.br e o x.com.br. Sigam a gente por lá, tentam entender um pouquinho como é que a gente está trilhando aí essa jornada de franchising. Vocês vão gostar, tá? Além de ser muito bom, é delicioso, né? Então, vamos ficar contentes lá de poder estar dividindo com vocês um pouquinho de como é que a gente está fazendo expansão. Quem quer levar para fora do Rio Grande do Sul, tá chancelado. Já comi, já provei, é muito bom. Então tá, a gente volta na próxima terça com mais histórias, mais aulas como essa de hoje. E a gente
Segue Comunicando e Andando. A nossa caminhada não tem fim e vamos junto. A gente conta contigo. Curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em cada vez mais pessoas, que é para isso que a gente está aqui. Até a próxima terça. Valeu, tchau.